Olá pessoal e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. Hoje com um assunto bem peculiar: trismo. Um assunto que pode deixar você de boca aberta. Na verdade, o trismo é uma dificuldade que a gente tem de poder abrir a boca. Mas ele não começa assim. A gente, no decorrer, vai conversando e você vai entender muito melhor. Afeta essa região aqui, ó, ATM, articulação temporomandibular. Pode acontecer de uma maneira súbita ou de uma maneira gradual durante algum tempo. Nas maneiras comuns. Tem outros acometimentos que também pode acontecer. Mas de uma maneira comum, como isso pode acontecer? Muitas vezes, algumas pessoas vão para o dentista com um nível de tensão muito elevado, um processo ansioso muito elevado e tem que ficar com a boca aberta por longos períodos. Ou muitas vezes não precisa nem ser longos períodos, mas o somatório desses fatores pode provocar esse processo do trismo. Porque o que acontece? Pode acontecer dentro da articulação, ao redor da articulação, na musculatura periférica. Pode acontecer esse fato de fazer uma contração e essa contração resultar em processos inflamatórios, pode, inclusive no futuro, em processos que a gente chama adesivos da musculatura. Mas tem algumas coisas fundamentais por trás disso. O que é? Muitas vezes, nosso nível de tensão, nosso nível de ansiedade e a somatização das emoções. Sérgio, o que é essa questão da somatização das emoções? É que quando, muitas vezes, nós não conseguimos verbalizar, nós não conseguimos conversar, nós não conseguimos falar. Então, o que acontece? O corpo se manifesta. Isso passa para o corpo. Muitas vezes até seguindo caminhos que são semelhantes aos caminhos energéticos, dos canais energéticos. Por quê? Nessa região a gente tem uma influência muito grande do canal energético do estômago. Pode ter influências do canal do fígado, pode ter influências do canal da vesícula, mas particularmente cada pessoa que passa por esse processo tem canais que são acometidos por diferentes fatores, porque cada pessoa tem um comportamento e tem reações que são próprias delas. Então elas são afetadas de maneira diferente. O que muitas vezes acontece? Você começa a sentir tensões na mandíbula, você começa a ranger os dentes, aí você passa para a plaquinha protetiva, que é um método muito interessante, mas você não toca a origem da questão. A origem da questão é reorganizar a maneira com que a gente vê as coisas. A maneira que você usa seus óculos para enxergar o seu cotidiano, as coisas que lhe acontecem, suas relações com os outros, sua relação de trabalho e todo o processo que acontece ao redor. Muitas vezes você não percebe nem a sua própria reação. Mas sabe o que é o bom de tudo isso? Sempre dá para fazer diferente. Sempre dá para mudar. Sempre dá para ser aquilo que você deseja.
É muito comum as pessoas chegarem e falarem: eu sou assim. Nesse momento, você está sendo assim. Mas você pode ser de qualquer maneira. De uma maneira que faça bem para você, que leve você em consideração, e uma maneira que faça bem para o seu entorno, para as pessoas ao redor, para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Você pode mudar a qualquer momento. Você pode mudar de esforço próprio, você pode pedir ajuda. Isso não é o significativo. O significativo é que você pode escolher a pessoa que você deseja ser. Talvez, do dia de hoje e de muitas conversas que a gente tem tido, talvez isso seja o fundamental. E quando eu falo isso, eu falo para vocês da terapia oriental, eu falo para vocês da acupuntura. Por quê? Porque é um processo integrado que leva essas questões em consideração. Elas levam as questões físicas, do processo de contração, do processo de inflamação, do processo de dor. Ela leva em consideração e trata isso, fazendo o reparo, fazendo a recuperação, o relaxamento, trazendo mediadores químicos para a área. Se você tem a dor crônica há muito tempo, o processo da gente mexer com os canais energéticos e com as suas ligações neurológicas que trabalham aqui dentro da sua mente, retira muitos componentes da dor, que são uma sensibilidade maior que a gente está tendo na interpretação dessa dor. Ela age também nos processos emocionais. Quando a gente está trabalhando sobre os canais energéticos, a gente está trabalhando sobre o processo emocional. Sobre a ansiedade, sobre a raiva, sobre a tristeza, sobre as preocupações. Quando a gente está fazendo isso, e conversando como agora, como a gente faz na terapia oriental, a gente está ajudando você a ver uma perspectiva que vai ser mais favorável para você nesse momento, que vai ajudar você a superar todos os desafios, conseguindo ver de uma forma que vá auxiliar você, que vai ao encontro dos seus propósitos. É por isso que coisas que começam pequenas, como algum desconforto, na musculatura do rosto, pode se tornar uma coisa como um trismo. E muitas vezes a gente fica perplexo quando acontece. Mas acontece pequeno, acontece lá na raiz. Isso talvez seja o menos significativo. O mais significativo de tudo isso é que você sempre tem a possibilidade de mudar, de ver o mundo com perspectivas diferentes. Para isso, você pode começar um passo de cada vez. Você pode mudar seus processos de exercício, seus processos alimentares, despertar mais cedo, fazer várias coisas que vão fazer bem para você. Mas jamais esqueça que muito mais significativo do que muitas vezes escolher as coisas que a gente bota para dentro ou quantas horas a gente vai fazer de exercício, talvez seja escolher aquilo que a gente vai botar para fora, aquilo que a gente vai falar, a forma, a maneira, porque ela representa aquilo que a gente vê com nossos olhos, percebe, interpreta com a nossa mente. E isso
é fundamental. Existem palavras que são acolhedoras, existem energias que são acolhedoras, existem palavras que são rudes, existem energias que ferem. Tudo isso está presente no nosso cotidiano. E por que você está falando isso? Porque olha que interessante, né? A gente está tratando de uma coisa que é a face, onde a gente faz um movimento e faz a fala, onde a gente se expressa. E quando a gente está com a boca trancada ou muito diminuída, talvez a gente não consiga se expressar. Talvez a gente não consiga sorrir de maneira adequada, que se sinta bem. Então, saiba que tudo isso tem componentes que são materiais, componentes que são emocionais e componentes que são energéticos. Quanto mais componente você atuar, melhor vai ser o resultado. Mais rápido, mais eficiente, melhor você vai se sentir. Esse pensamento não é um pensamento convencional. É um pensamento mais antigo, que vem de um momento da história diferente, mas olha que interessante, hoje é uma das coisas mais faladas no momento, que é ver a pessoa dos aspectos biopsicossociais, coisa que nossos antepassados no Oriente já faziam há muito tempo. Ciência atual, ciência antiga, se unindo para conseguir o melhor para você. Mantenha sempre o foco no seu centro. E como sempre, fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.